Hello. Bom, hello, bem-vinda, Catherine, no Zoom da fotografia. É um prazer te receber aqui. Diferente de outros fotógrafos, você nasceu na França, você é francesa, então isso muda um pouco também, o jeito que a gente vai contar as coisas, o seu olhar sobre o Brasil. Eu sei que eu quero saber um pouco sobre isso, tá. Então Tá. a primeira pergunta que eu vou te fazer é: como a Catherine Ferraz foi parar na fotografia de moda? Como que isso aconteceu na sua vida? Bem-vinda. Obrigada, Sara. E falar sobre a fotografia de moda no Brasil, estou super animada em falar sobre minhas vivências, as minhas Uhum. realidades aqui no Brasil. Qual foi o meu banho cultural? Você imagina, meus pais dos anos 70, numa França se recebendo muitas informações de uma América, depois de ter se reconstruído após a guerra, muito mais solta, livre, e ela vai contando sobre tudo essas conquistas que a mulher precisa fazer. Então, é a mulher moderna. Estou nesse contexto, o contexto de trabalho do meu pai, da propaganda. Ele foi um personagem que marcou o universo da propaganda pelos seus slogans bem provocativos. Então, toda essa questão de receber um briefing, já para mim é desde criança na mesa da cozinha, jantando e tendo ideias para filminhos de propaganda. Então, esse conceito de briefing já entrou muito rapidamente. Continuando um pouco sobre meu pai, ele é um esteta e sempre fotografou, apesar de ser redator na propaganda, mas uma exigência muito forte na estética. Ele foi alimentado dessa estética da revista Elle. A revista Elle estava na minha casa todas as semanas. Tinha a revista Lui e a revista Foto, e tinha os grandes fotógrafos. Então, isso era inspirador para a nossa construção de modernidade, de imagens modernas. Então, fotografando, eu como objeto fotografada, criança, ele trabalhava muito essa questão da luz que cai em cima do rosto. Era tudo, os indicadores da beleza era primeiro o rosto e o nariz em função da luz. Então, esse olhar do fotógrafo eu recebia diretamente, como uma formação inconsciente. O contexto cultural, realmente, tipo cinema, Nouvelle Vague, se usava muito equipamento muito mais leves, produção muito mais baratas e para poder deixar a liberdade e ir para a rua e sair dos estúdios. Então, esses filmes cultos são de movimento, eu adoro o movimento na foto, sai um pouco desse lado rígido, Sim. que nós podíamos ver não na Elle, justamente, porque a Elle chegou com todos esses movimentos. Eu lembro desse modernismo da imagem, enquanto quando eu ia na casa da minha amiga, tinha a revista Vogue. A Vogue não fazia parte da minha cultura em casa, caseira. E a Vogue era muito mais essa tradição, então muito mais formal. Eu visualizo mais essas imagens em estúdio, e um foco muito nas roupas mais sofisticadas. A Uhum. Elle veio para todas as mulheres. Então, falando desse contexto cultural, do cinema, e aí, óbvio, Helmut Newton. Helmut Newton é tudo.
porque ele tem um link com o conceito de ter ideias. Se você vê, é muito conceitual. Ele traz o olhar, a arte conceitual dentro da foto. Então, eu tenho um monte de imagem onde sempre tem uma ideia antes do shooting. E a produção vem em função dessa ideia para concretizar e materializar essa ideia. E isso é uma coisa que veio automaticamente, para mim, um shooting veio com ideias. Uhum. Bom, aí depois, graficamente, adorei a Helen von Hürten, eu não sei muito bem falar o nome dela, mas Tá. A tipo, fotógrafa alemã. sou fã dela. Ela veio uma luz autoral, um tratamento das imagens, da revelação, onde as fotos eram muito mais saturadas, talvez tudo muito, era preto e branco, e essas mulheres muito sexy, hein? Continua totalmente essa coisa do sexy, com essas máscaras, e Helen von Hürten marcou também minha formação visual. Não, é que eu estou visualizando você com que idade, mais ou menos, isso você tem essa lembrança? Eu acho que começou cedo, casa Sim. com 12 anos, 13 anos, e até meus 20, 22. E aí depois veio a explosão de fotógrafos. Bom, tinha o Richard, eu estou falando do Richard Avedon, apesar que ele é já dos anos 70, mas ele já estava dentro das revistas, que ele via com toda essa energia que a moda convida. A moda convida a energia, não é? E aí você começa a fotografar, imediatamente, assim, você resolve, fotografar, ou você antes vai por um outro caminho até chegar na fotografia? Eu não fotografava só porque eu tinha câmeras em volta, então era mais férias, os amigos, não fotografava, mas na hora de escolher os estudos, eu Uhum. queria fazer uma escola de cinema. O meu pai falou, não, você tem que, para ele, era ser diretamente artista. Falou, não, você tem que fazer uns estudos para ganhar dinheiro, porque, pô, um dia nós não estaremos ali. O o velho pai e mãe que desejam para os filhos ganhar dinheiro. Eu não conheço um pai e uma mãe que não tenha esse foco. É, mas é esquisito, porque meus pais são muito você imagina, era tipo um Sim. casal dos anos 70, mas então eu obedeci e esqueci os estudos de cinema. Sim. E rapidamente eu conheci o meu marido e pai dos meus filhos, brasileiro, e vi muito rapidamente no Brasil. Então, a luz do Brasil já entrou na minha vida e bateu com toda essa formação de energia da luz nessas fotos que eu me deliciava, e essa luz do Brasil que vem desenhar com muita nitidez. Se você pensa numa caricatura de uma paisagem na França, a luz se dilui muito mais nesse ar difuso, então Uhum. ver espalhar essa luz, enquanto a luz do Brasil ela bate, é como na África. Criança eu frequentava também a África, então essa luz que desenha muito bem, eu gosto até na arte do figurativo, bateu super com o meu gosto, mas eu acho que tudo é lindo com essa E aí luz. você começa a fotografar a partir do momento que você eu queria entender que momento você começa realmente a Como trabalhar com entrei no fotografia. estúdio? Alors, no início foi no estúdio, eu Na estou França. ainda na França, estou ainda na Aham. França. O meu pai, da propaganda, vendeu a agência dele e continuou até alguns clientes. E, tipo, por exemplo, o meu pai não conseguia encontrar o fotógrafo
que executasse exatamente a ideia que ele tinha. Então, ele pegou um outro nome, inventou um nome, o nome hoje em dia dele, de artista, é Lublitz, e fotografou, sem a presença do cliente no set, as campanhas do, as campanhas. E aí tinha esse estúdio com essas luzes de beleza e o Hasselblad, a troca dos filmes. Então Você não era começou, você começou ajudando ele, de repente. isso. Comecei a usar esse estúdio nos fins de semana, quando eu estava querendo realizar umas ideias e meus amigos, obviamente, sendo os atores e super parceiros. Então, fotos memoráveis e momentos memoráveis, de bom humor. O bom humor no set, para mim, é essencial. Você chega no Brasil em que ano? Alors, 98, eu iniciei a minha carreira no Brasil nos anos 2000. Você inicia já direto nas revistas? Como foi esse processo, a sua entrada assim no Brasil na moda? Alors, as revistas alternativas, Uhum. as pequenas revistas, tinha a revista do Mundo Mix, Tá, tinha uma revista que se chamava Simples. simples. Sim, então você começa pelas revistas alternativas, exercitando, se mostrando e tal. E aí, qual foi a sua construção, assim, nessas revistas, que é o início do seu processo, praticamente o início do seu trabalho com moda, né? Porque é pós-Brasil que você começa a fotografar, de Sim, verdade, é no Brasil. É no no Brasil. Brasil, E no a Brasil. minha carreira é no Brasil. Então, o meu banho cultural foi da França, mas, Uhum. ufa, eu vim me abrisilhada. E nessas revistas, por serem alternativas, elas não tinham um estofo de uma grande revista, de uma grande indústria gráfica por trás, editorial por trás. Vocês escolhiam um estúdio ou vocês escolhiam as externas para começar, para fotografar? E tudo externa. Os amigos em volta que me via fotografar me chamava para as marcas que os produtos que eles desenvolviam. Então, isso vai criando a minha Uhum. etoffa de E, fotógrafa. e já nesse seu início, você tinha a linguagem, porque eu acho a tua fotografia leve, a tua fotografia é gostosa de olhar. Né? Ela tem uma leveza, ela passa uma felicidade, ela passa, né? Então a luz também, ela não é uma luz pesada, é uma luz, né, suave. Tem ali essa gostosura que eu chamo. Mas você já usava isso? Como que você foi construindo o seu trabalho, a sua linguagem fotográfica? Bom, tem bastante coisas interessantes na sua pergunta, mas a questão da leveza, eu acho que faz parte da minha personalidade. Eu gosto do bom humor e gosto de ser feliz. Quem não gosta, duvido que não, mas quando você falou de leveza, me veio o Magritte na cabeça. Esse artista conceitual que simplifica tudo. A ideia é tão simples que ela é genial, no Magritte. E depois você começa as revistas e aí você naturalmente vai para publicidade. Você tem muita publicidade. Ah, oui. Alors, como ocorreu? Teve alguns fatos. Teve o lançamento nos anos 2010, acho, não sei, eu já colaborava com a Vogue, lançou a Vogue Kids. E foi um super desafio, um convite maravilhoso para criar um caminho que não existia no Brasil, de modernidade dentro de uma revista de criança, porque
Eu acho que nós começamos num contexto onde se fotografava as crianças com uma chupeta na boca para ter certeza que dê para entender que é uma criança. E, e faltava a necessidade de uma estética. Precisava entender que era uma criança e que era fofo. Eu, com a Vokids, eu dirigia os modelos crianças que eram jovens, super jovens, muito inteligentes, que colaboram também. Quando você vai trocando ideias com eles, e que você não trata eles como criancinhas, porque já deu, eles não querem mais, eles estão até assustados para essas pessoas que gritam e que falam, que fofo! Hã? Eu chego, eu me ajoelho para me colocar no mesmo nível do olhar e dou uma direção. Por exemplo, eu, eu não sei se começou com as crianças, mas eu sei que com modelos eu tenho esse pedido que é sorrir com os olhos. Sorrir com os olhos. Essa era uma expressão que usada muito na moda e virou até uma piada interna da moda, sorria com os olhos. E isso as antigas editoras de moda falavam, Tá. né? Bom, Ah, sorria com então, os olhos. Então, olha, isso virou eu até uma tô. piada interna, assim, Ah, sabe? é? Eu É. estou totalmente dentro desse contexto de sorrir com os olhos. Tem melhor que uma criança para entender o que é sorrir com os olhos. Porque às vezes, já ocorreu que uma modelo falou, mas como sorrir com os olhos? E aí, quando você começa a ter uma especialidade, onde você é vista regularmente dentro de um contexto, isso chama diretamente todas as marcas têm fotos com crianças. E teve também essa explosão de marcas de moda moderna de crianças. Então, eu fui um pouco nessa ebulição, graças a esse convite da Vokids, e que me levou para a propaganda. E aí, na propaganda, acabei fazendo bastante coisas também de casal, da emoção, do Dia das Mães, onde tem uma relação, é pegar um momento autêntico. Então, é construir uma foto, tipo, todo mundo está aqui construindo a foto e, de repente, tem uma desconstrução. E é ali que é a foto. Mas, para poder chegar na desconstrução, tem que ter tido uma construção. Como Hum. é esse momento? Porque eu sei o quão difícil, os modelos ali, eles estão montados, principalmente o modelo masculino, ele tem algumas, manias, né, de como ele passa a mão no cabelo, ou como ele segura o quê. São manias masculinas, assim, na hora da foto, de quando eles estão desconcertados, não sabem o que fazer com a mão. Então, os meninos são um pouco mais difíceis, as mulheres elas se soltam com mais facilidade. Mas para você, tudo bem, então você construir, mas como é esse jogo de quebrar a construção? Isso que eu acho importante, né? Como você percebe que está tudo ali e agora eu tenho que quebrar isso para trazer a naturalidade de cada um. Qual é o exercício? Eu penso na hora, quando você fala isso, do senso do humor. Tem vontade de ser engraçada. Eh, então, talvez um momento de relaxamento depois de uma boa risada com todo mundo, e depois todo mundo se ai, e aí vem toda a emoção que não é escrita, ela é só vivida, ela não é posada, ela é totalmente vivida. Então esse brilho no olho, essa felicidade no olho, vai vir de uma experiência real, uma coisa que vai entrar no set, que não é esperado, e que faz parte da foto, uma referência muito vista hoje em dia,
mas que foi inovador na época, era de fotografar de longe. Então, você via, você estava em Las Vegas, no deserto, né? E você via o fundo estendido nos tripés imensos, e você fotografava toda essa construção feita para esse fundo solto no meio da natureza, e o fotógrafo fotografa todo esse set. Eu chamaria isso, eu colocaria isso no campo da desconstrução. Ele excede, né? Ele mostra todo o entorno. Voilà. Isso realmente é uma coisa que quebra, né? Ouais. Quebra todo o processo ao olhar, né? Quando você olha uma foto assim. Sim, sim. Por exemplo, você fotografa na rua e, de repente, uma pessoa super estilosa ou entra, passa e você clica e ela não faz parte da construção, mas ela é um presente ocorrido e que faz que é um ato criativo, o ensaio editorial. A propaganda é muito mais complicado de guardar todo esse lado solto, porque as exigências são numerosas, o dinheiro envolvido é muito elevado e pode ter nenhum risco. Então, para não ter risco, se paga caro para ter. Eu acho que se paga caro para não ter erro, né? Mas é tão endurecido. O nada pode errar, isso endurece completamente e não passa a sensação de realidade, de uma sensação leve, de naturalidade para o consumidor. Eu acho, é minha observação, eu fiz pouca publicidade, mas quando eu fiz, me incomodou profundamente esse sistema de endurecido. Me incomodou, realmente eu não consegui trabalhar com a publicidade por causa disso. E esse excesso de zelo, porque tem que ser só isso. Então você tem que levar uma extensão de propostas de roupa para usar a mesma camiseta, as cores. Você não tem jogo de cintura, não tem liberdade para criar ali no momento, porque a fotografia ela tem essa graça, né, de você poder criar ali no momento, tirar da cartola ideias. Eu fiz isso com Otto Tirar da cartola. Stupakoff, sabe? Fiz isso com Otto Stupakoff, que foi um exercício maravilhoso. Não tinha nada montado. A montagem era feita naquele momento, para aquela foto, naquela sensação, para aquela luz. Isso é um espetáculo. Então, o que você sente em relação a isso, assim, já que você tenta buscar mais naturalidade? Alors, as revistas são essenciais para a criação de um trabalho autoral de fotógrafo, porque com a repetição, experiências que você tem que enfrentar para os editoriais, você acaba tendo um certo conforto sabendo onde você vai. Porque quando as coisas não são nítidas, tudo é uma cacofonia, enquanto se você sabe onde você vai, o foco é muito melhor. Todas essas experiências vividas graças aos editores de moda formam um estilo do fotógrafo. Justamente na propaganda, eu acredito ter sido chamada muitas vezes para ter justamente no set esse momento prazeroso. Então, eu acho que eu conseguia levar com leveza, mesmo na propaganda, porque ela é essencial. Eu já lembro, bem no início, tinha uma cliente, uma das primeiras clientes que me chamou para, tipo, e na época, fotografando com a Hasselblad, com cromo 6x6, ela chegou no set do segundo dia
muito estressada, muito. Tá. E aí eu não lembro do nome dela, mas eu falei: "Ah não, desse jeito não tem como fotografar. Então ou você, fica de bom humor ou, Pô, voltamos fica aqui amanhã". Então, eu acredito que mesmo em propaganda, eu conseguia, levar um set para a leveza. Isso é importante ser dito, porque hoje em dia, a quantidade de pessoas dentro de um set, para fotografar, mesmo que seja um editorial ou a publicidade, é enorme. Então tem um monte de gente dando opinião, todo mundo achando, deixando de achar. Então isso deve ser um estresse para os fotógrafos, evidentemente, para a equipe que está trabalhando. Então essa leveza, essa descontração, essa principalmente, né, essa forma de se conversar com o modelo que sofre toda a consequência, né? Quem sofre toda a consequência do estresse em torno é o modelo, que fica sem saber para a quem ele deve obedecer, qual é a imagem que ele tem que, qual é né, o motivo, a forma que ele coloca o corpo e tudo. Então ele fica completamente perdido. Isso deve ser terrível. Então eu acho que a descontração e a proximidade, todo mundo sentindo a mesma sensação ali, todo mundo buscando a mesma proposta, né, da imagem, tem que ser primordial para uma qualidade de trabalho e uma qualidade fotográfica, né? Total. Eu não lembro de ter, recebido muito, palpite, assim, mas eu lembro de uma coisa bem no início. Eu lembro, no set tinha 2 pessoas falando: "Ah, que lindo, lindo, nossa, que lindo". E aí eu: "Bom, ok, tá lindo". Uhum. Mas eu vi minha seleção e eu não gostei, eu falei: "Mas, pô, eu caí no truque, nunca mais eu No vou conto do vir". vigário, como dizem, no conto do vigário. Isso isso bom, eu então, eu perguntava para a Boa, pessoa. bom comentário isso, bom comentário. Porque muitas vezes a gente vai se deixando levar pelo olhar do outro e vai relaxando a ponto de se perder no trabalho, né. A fotografia também tem isso, né, a concentração naquilo que você quer reproduzir, como você quer contar, e não ficar, que seja o ruim ou que seja o positivo, mas a gente ficar muito concentrado no trabalho que a gente quer realizar, que é o seu olhar também. Você tem a sua Sim, assinatura ali, né. sim. E uma responsabilidade diante a todas essas pessoas que dão Sim. corpo e alma, que levantam super cedo, que carregam equipamentos. A as revistas que você trabalhou com Elle Brasil, você trabalhou com Vogue, porque eu costumo dizer que as revistas têm um DNA, como foi, transitar por esses estilos distintos de revista. Essa visão me foi ensinada ao longo do meu percurso. Eu não tinha essa Hum. visão de moda. Eu eu não tinha nenhuma expertise de moda. Então são as produtoras de moda que me, ensinaram a ter esse olho. Eu diria que essas, linhas, não vivi elas de um jeito tão numa ruptura entre estilos. Eu queria saber de você, aliás, eu queria que você me disse qual é a sua visão sobre essas, revistas. Eu ouço muito dos fotógrafos brasileiros que, quando eles foram para fora do Brasil, a avaliação do portfólio era: "Quem é você?". Porque era uma variedade de estilos no mesmo portfólio, que isso incomodava os diretores de arte fora do Brasil. Eu vejo dessa forma, eu acho que cada revista tem um DNA. Então eu acho isso muito importante e acho que as revistas precisam ter isso, para que elas se diferenciem, para que elas se, não é atrito entre uma e outra, mas eu acho que é bom. E isso existia antes.
no Brasil. Né? Isso existia, os fotógrafos comentam sobre isso, de como Moda Brasil, ou como Cláudia, ou como Marie Claire, cada uma tinha um estilo. E era preciso contar e trazer esse estilo com. E aí as editoras acabavam tendo um time de fotógrafos que Lembro, representavam aquele estilo para aquela revista. Então, lembro isso eu disso. entendo perfeitamente. No momento que se. Eu me lembro até uma vez, eu ainda editora da Elle, um fotógrafo chegou para mim, ele queria muito fotografar para ela, ele falou, mas eu faço o que você quiser. Eu falei, não, eu quero que você continue exercitando o seu olhar, a sua personalidade na fotografia, para você encontrar o seu jeito, e aí talvez tenha a ver conosco na Elle, ou não, talvez tenha a ver com Vogue, talvez tenha a ver com Marie Claire, ou com L'Officiel, enfim, mas eu não quero que você se adapte a mim, eu quero que você crie a sua linguagem e possa aí definir quem é você, né, na fotografia. E eu concordo com esse formato anterior, dos anos 70, dos anos 80, de buscar um time que tivesse uma linguagem, não interferir na linguagem do fotógrafo, mas trazer os fotógrafos que combinavam com a proposta que a revista tinha, que era muito bem definido. E acho isso necessário, porque não adianta você querer que todo mundo goste do seu trabalho não, mas da sua proposta. Essa coisa de que eu preciso atingir o máximo de pessoas possíveis, você se perde nisso. E aí você não existe, você acaba se misturando, você não ganha uma personalidade, uma intenção, um jeito para atrair o seu público específico. Acho que isso também serve para as marcas, né? Isso serve para um monte de coisa na vida. Você é você e você precisa se definir quem é você e quem são os seus parceiros, como que você vai construir tua linguagem, que linguagem é a sua. Hoje em dia, eu não mergulho mais nas fotos de moda, nas revistas. Eu não estou acompanhando, então não, não vou saber. Mas eu vejo uns artistas como Helmut Newton continuam existindo dentro dos estilos que hoje Sim. os fotógrafos talentosos, mas eu vejo as fotos do Helmut Newton. Estou tendo um círculo que está se coerente com da onde nós vemos, com essas fotos que seduziram com todo esse lado sexy. Hoje em dia, eu estou totalmente mergulhado na arte. Comecei a fotografia na França e no Brasil, quando eu cheguei a cavalo nesses anos, fazendo obras de arte. Então, arte conceitual. Então, eu tinha sempre uma ideia, ou, imagina uma foto de um saco de plástico na grama, e esse saco de plástico branco tem nas orelhas, parece um coelho, e eu chamo de natureza morta, enquanto é para falar um pouco do, dos lixos e saco de plástico, um jeito muito gráfico. Aí eu fiz uma exposição individual que teve sucesso, muita gente, muitos de amigos, gente, vieram, compraram, e me veio a vontade de utilizar, de remergulhar nas minhas imagens de moda, em editoriais, porque tem mais ideias no contexto das editoriais, voilà, de utilizar essas fotos como obras de arte. Mas faltava, eu não sou um nome grande, que possa, tipo, uma Annie Leibovitz, que vai fazer um retrato e vai vender essa foto. Ou David Lachapelle. Uhum. Então, eu não tenho esse crédito para ter uma foto
simplesmente minha como obra de arte. E me veio a vontade, então, de pintar. Eu tenho essa cultura, óbvio, das exposições frequentadas na minha infância, da pintura. Eu sou dos anos 80, então, tipo, Basquiat, toda essa explosão da arte contemporânea, de traços modernos, e o lado pop do Andy Warhol. Uhum. Então, veio essa ideia de pegar as imagens. Então, por exemplo, aqui, não sei se dá para ver, Dá para ver, super. é Dá uma para ver. foto, do editorial, hein? Fiz intervenção digital, pintura digital, Uhum. impressa no lambe-lambe e tinto no acrílico em cima. Então, eu vou transformando essas imagens, por exemplo, Meio sobrepondo efeitos. isso é transformando essa foto como uma pintura. Se chama, um movimento super, mais você vai olhar, procurar, mais você vai encontrar referência da Aham. fotopintura. Tá bombando a fotopintura nas galerias de arte. O Klaus Notterdorff também faz um trabalho por aí. Oui, eu conheço bem o trabalho do Klaus. O livro foi lançado Uhum. recentemente, trabalhando as fotos e Sim, graficamente fazendo maravilhoso. lindas edições. E recortando, né, e remontando, eu acho o trabalho dele muito, muito interessante. E, então, por exemplo, aqui, isso é um jeito Hum. de mostrar minhas fotos conceituais, isso feitos Hum, no início. Então, isso chama Floresta Virgem. Você vê, é na tela canvas, então vai ser num tá. quadro, um quadro. Isso é na tinta acrílica. Eu vi um trabalho seu muito bonito, que era assim, eu acho que a base era um bumbum, e aí tem uma sobreposição em cima, assim, meio azulada, e aí você fica, porque você vê que é um volume, e você fala, não, que é isso? Mas ficou muito interessante, assim, da foto É, sobre as fotos, né? você sabe como foi feito? Me Eh, fala. era cromos, que eu coloquei, um em cima do outro, então se chama fusão, hoje em dia se faz no Ah, computador, tá, tá. e você escaneia a fusão. Então você cola, com uma fitinha, e você manda escanear. E se chama, Nádegas nas nuvens. Eu Nádega achei bárbaro, porque agora que eu estou lembrando, eram umas nuvens, quer dizer, era um céu, mas ele estava é uma arredondado. nuvem, E é aí eu pensei, será que ela está dando a forma da Terra? Mas aí eu vi que tinha um meio que estava para dentro também. Eu falei, não, isso é um bumbum. Opa, achei muito interessante. é. Não, eu estou muito feliz nessa fase, de arte, Aham. onde eu ponho a mão. Isso é interessante, né? E principalmente eu acho que a parte mais interessante para mim é você usar o seu trabalho já feito e readaptar isso. Então eu acho isso é quase uma reciclagem, né? Uma sustentabilidade fotográfica. Acho muito interessante. Uma coerência de uma carreira, de artista fotógrafa ou de fotógrafa Não, artista, não sei. não deixar, é não descartar, né? É não descartar o que já foi feito, a linguagem que já foi estabelecida, ao contrário, é reacender esse É olhar. verdade, porque todas essas imagens que são maravilhosas, enfin, não estou falando das minhas, estou falando Não, mas as suas imagens são da maravilhosas também, mas eu estou falando das por fotografias, coincidência. eh, que nascem desse set de shooting, são feitas para ser efêmeras. Elas vão, no lixo com a revista. Bom, eu sou colecionador de revistas, eu tenho minhas coleções, Aham. mas enfim,
efêmeras. E dando essa nova vida a elas, levando elas no campo da arte, eu acho que é uma boa homenagem a esse trabalho realizado com muita fervor e amor e energia. Então, essa Então, energia continua. então você é uma fotógrafa que guarda o seu material, porque a quantidade de fotógrafos brasileiros que não tem nada do material guardado ou organizado, eu fico furiosa. É, eu tenho, eu tenho. E encontrei, por exemplo, Hã. aqui, eu estou me perguntando se nós fizemos essa foto. Ah, essa é Geisa. Eu não É, sei se foi comigo que se, você fez esse então, trabalho. bom, eu estava com todo orgulho de ter reencontrado esse. Não, é Geisa, mas não acho que Oh, não foi comigo esse trabalho, não, mas foi para Ellie? foi, Hum, foi um assunto natureza, e maquiagem será que natureza. não foi depois que eu saí? Porque eu saio em 2016, Não, 2006. Eu saí era em 2001, 2006. Ah, tá. Então, provavelmente foi com a editora de beleza na época. talvez, Não foi comigo, mas a talvez. foto é linda. Mas eu estava feliz de ter reencontrado. Eu sou bem organizada nos meus arquivos. Isso eu acho um trabalho muito importante É. para si mesmo, para continuar o percurso e não parar o percurso. Por falar em percurso, o que que você acha que foi mudando no seu trabalho durante o seu processo, fotografando? Você acha que houve uma mudança, houve um acréscimo, houve um aprendizado, e às vezes tem até trabalho que você olha e fala: "Gente, eu fiz isso mesmo". Total. Tem umas coisas que eu falo assim: "Estava louca, estava louca". Mas, eu gostaria de saber desse seu percorrer, assim, o que que você acha que você foi ganhando e como você foi ganhando? Trabalhando, se jogando, e aonde eu me considerava fotógrafa de moda, Hã, eu vejo os antigos portfólios, físicos, sim. eu falei: "Mas não é moda isso". Então, isso que eu te Tudo bem, é vestido, tem uma tentativa, mas primeiro, para mim, era a ideia, e as roupas era um acessório. Então, trabalhando, aprendendo. Cada trabalho, uma aprendizagem, para chegar nesse olhar de moda. E eu aprendi com vocês, total, total. O olhar de moda. mas agora eu fiquei interessada na ideia, porque a palavra ideia é uma palavra que é muito abrangente. Então, quando você fala ideia, da onde vem isso? Você olhou, é óbvio, para fotógrafos, antigos, né, fotógrafos que são ícones da fotografia de moda, você olhou para o cinema, você olhou para a arte, mas quando você queria, especificamente construir uma ideia para um editorial, para um trabalho, eh, como que era essa pesquisa? Era, olha, engraçado, porque eu tenho um monte de cadernos de anotação, tipo, tem cadernos de referência aonde eu vou Hã. anotando em função Hã. do aqui, outro caderno, são tipo um monte de referência, aí uma ideia aqui, eu nem sei qual. Então, desde que tinha uma ideia, que eu imaginava legal em fotografia, eu anotava. Isso era mais um preparativo de chutinha para um Aham. editorial. Então, as ideias aí pode ser simples, muito simples, de uma expressão, de uma pose, hã, de uma atitude,
Quer dizer, uma soma de pequenas imagens, de pequenas coisas que, de repente, você monta num lugar. Criando o universo, Uhum. e aí, muitas vezes... Não, mais ainda, quando você trabalha com editoriais infantil, Hum. aí que Ah, você precisa realmente de ideias. e Então, bom, eu até tenho que tinha que comentar se aí, preparar. Na verdade, a porque ideia é se preparar antes do shooting para saber o storyboard que vai se montando. que vai ser a base do trabalho. É, quando você fala infantil, você estava contando como foi na verdade, você construiu uma linguagem infantil para a Vogue, né? Eu me lembro, não existiam revistas infantis, as crianças apareciam de vez em quando, mas eram muito pouco. A moda infantil não era forte no mercado brasileiro, da forma que é hoje, principalmente, né? Enfim, mas e não existia nenhuma referência, né? Não existia nada para o infantil. Então, realmente, o infantil foi uma construção do zero, de como, qual seriam fotos só com crianças únicas ou com grupos de crianças, que linguagem ia ter isso, elas iam estar brincando, elas iam estar na externa, o que elas iam estar fazendo, e se acabou se construindo mesmo uma linguagem muito forte, muito presente no nosso imaginário, da moda infantil, que é usada até hoje. Se você for olhar qualquer editorial infantil, eu tenho uma amiga, a Letícia, que é maquiadora e ela só faz infantil hoje em dia. E acabou se criando uma linguagem infantil muito forte, que eram as crianças, não eram crianças sendo crianças só, né? Eram crianças criando um mundo para elas. Pequenos Então, personagens, é, cada pequenos indivíduos. É uma grande sorte de poder trocar com o universo mental de uma criança, sim. e brincar. Hein? Eu acredito que eu tenho muito na flor de pele esse lado criança. Se eu vejo alguém muito perto da borda da piscina, puf, eu gosto de empurrar para a piscina. Porque não é qualquer fotógrafo. Eu já fiz infantil assim, situações, e não é qualquer fotógrafo que consegue fotografar infantil. Não é, não é Não é? verdade. E às vezes a criança, eu já tive uma vez um shooting que a criança chegou atrasada, porque provavelmente estava em alguma publicidade, chegou cansada, com fome, chorando, e a mãe forçando a criança a fotografar. Então, não vou fotografar, não é assim, né? A criança passou, realmente a criança estava exausta, estava com fome, estava, sabe, cansadinha. Então eu fui lá, conversei com ela e deixei, não, pode ficar quietinha, porque é cuidado que você tem que ter, até com o trabalho, com a marca que você está trabalhando, né? Eu estava fazendo Renner até, e não dava, não é assim, né? E é mal, até eu falei, gente, é uma maldade que estão fazendo com essa criança. Fiquei tão indignada com aquela mãe, entendeu? Oui, muitas vezes você observa uma falta de psicologia, de sensibilidade, não é? Mas, Né? mas nos editoriais, era justamente um certo, vamos fotografar com a Catherine? Uhum. Era sempre joia. Então tenha como na sua carreira você construiu uma linguagem que não existia. Isso já acho. O que existia, mas talvez não aplicado ao universo das crianças, tipo, porque a luta, tudo está Não, lá, o sim, mas o movimento, mas eu entendo o que você está é dizendo. uma estética específica Não, infantil. não existia no Não Brasil existia, mesmo. não Não, existia, não existia. não, Claro não, que não. você levou muito do seu, né, do que você já Ah, oui. usava na moda, né, e na publicidade, mas você ter a possibilidade de construir uma linguagem a partir de nenhuma referência de si própria, então eu acho isso extraordinário,
É uma bandeira, é uma bandeira. É, e isso veio com muita naturalidade, não foi racional, foi, foi evidente. É, Tem que agora ser eu tô. joyful. Criança tem que ser com alegria. Então, a Sim. luz vai com alegria. Ela tem que se sentir em casa também, né? Ela tem que se Hum, sentir confortável, né? Fazendo parte de uma colaboração. Que eu acho que a gente tem no editorial que nós fizemos juntos para a Renner, de lingerie, que é lindo aquele trabalho. Com as Não, crianças. com meninas, eram só. Ah, com as adolescentes. É, foi lindo É, aquele trabalho, porque era uma lingerie de adolescente e a gente tinha que construir aquilo de uma forma no uau, quarto com as amigas, né? Foi bem isso, né? Apesar que foi nós fã. estávamos num motel, É o, verdade. né, o cenário era de um motel, mas eu achei assim que ficou tão gostoso, ficou, as fotos passavam mesmo que elas estavam no quarto com as amigas, brincando, e Oui, a rindo e se autenticidade. divertindo. É, A autenticidade das situações de vida, retratos de vida. é, é. Tem uma graça ali naquele trabalho que eu amo, que eu amo. É verdade. Ué, Tem uma super. coisa, eu gosto quando eu encontro, vem essa coisa natural, assim, vem essa, apesar, né, de todo o set e tudo, mas vem aquela coisa que parece que o modelo está sentindo tudo aquilo, né, tudo verdade, eu adoro isso. Até É. Para mais do que a estética, que é bonita também, mas a estética mais endurecida, sabe? Que existe hoje, né? Uma estética mais ah oui, là, posada, né? no Apesar de ser linda, esteticamente é lindo, muito bem feito, mas oui, tem que ainda ser bonito de qualquer maneira. Tem que ser não. bonito e depois desconstruído. Então, eu lembro desse editorial que era divertido, porque era um quarto de adolescente, estou falando, elas tinham 18 anos, né? Mas Ah, era o universo adolescente, com música, com bagunça na cama, e para elas era totalmente natural de pedir as situações que criamos para isso. Era óbvio, era a realidade delas. Então, era divertido para elas aham. atuarem na realidade de vida delas. Agora vamos voltar para o teu trabalho com a arte, né? Com a fotografia como arte. Você já fez mais de uma exposição? Participei de algumas exposições, sim, mas eu parei totalmente. Então, tipo, meu histórico de Hum. exposição tem um buraco de 10 anos, Por quê? porque eu não trabalhava mais com arte para poder focar na moda e na propaganda. Porque depois, quando começa a ter muitas responsabilidades, tipo, ser fotógrafo é ser empreendedor. Você não trabalha numa grande empresa corporativa que vem te contar como se fazem para se criar uma carreira. Você vai vivenciando, aprendendo, recebendo para cá, recebendo para lá, boom. Então, só para eu entender, você Então, já fazia um trabalho com arte antes de entrar na publicidade e nos editoriais? assim, sim, sim, Ah, sim. você já tinha uma linguagem lá. E que linguagem era essa? O que que você, qual era o... É, não tinha nada a ver com moda, é um Uhum. pouco esse universo dessas imagens que eu contei para você, que eu mostrei para você, essa bunda. Agora, Ah, tipo, então você, esse trabalho da bunda, então, é de antes da moda. sim, Ah, é eu antes achei da que fosse moda. tudo depois. Não, eu tenho um monte Ai, de fotos conceituais de antes da moda. Aí depois, bom, óbvio que trabalhando com as revistas menores no início hum. é arte e junto à moda. Então eu tenho esse gap 10 anos sem atividade nenhuma de arte.
Então, a necessidade de voltar para a arte está satisfeita. Eu quero ver Mas muito foi um prazer. esse momento antes da moda, né? Tá, Esse tá. exercício antes da moda, porque aí, depois que termina a moda, né, o teu dia a dia com a moda e com a publicidade, você retorna para a arte. E quais são as diferenças É. entre Ah, o trabalho anterior e esse trabalho de hoje? talvez meu trabalho antes, bem no início, era mais duro, umas luzes mais contrastadas, mais a rigidez, talvez, do meu lado francês, quando eu cheguei jovem no Brasil. Então, acho que deu uma relaxada, no sentido positivo, com todas essas experiências de uma carreira no Brasil. Não, porque esse trabalho me chamou tanta atenção e eu crente que esse trabalho era desse momento hoje da sua vida. Ah, Então, não, fiquei muito interessada em não ver é. esse trabalho anterior que me chamou mesmo. Falei, nossa, é muito forte, eu achei, né? Alors, E, essas imagens necessitam estar num estado um pouco de imersão no seu próprio mundo e um pouco viajante e voadora. Então, você está no trânsito e seus pensamentos não vão nada no pragmático, vão para o prazer da ideia. então, todas as suas fotos conceito que você tem no seu site de arte, Arte? elas fazem parte desse anterior à moda. Sim, sim. Ah, Isso é a minha vida de, o de antes. artista fotógrafa. Voilà. Aham. E quando, para poder estar num estado viajante, para ter ideias conceituais, você tem que estar imerso no universo da produção de ideia. Então, se você é solicitado por um cliente para ser o agente, para responder às pré-produções de foto, se preparar para uma performance de fotografia, todos isso são outras energias que te tiram desse estado cerebral. Então, enfin, realmente, eu tentei andar com Manter os os dois dois. caminhos, mas está no momento que eu tive que realmente assumir e trabalhar só na moda. E você tem filmes também. O quanto que você Oui, se dedicou ao o quê? ah, A pequenos filmes de publicidade? Como foi isso? cheguei a viver a transição, realmente, para o digital. Até no início, eu falei, mas não vai ser legal. Bom, mas eu tive que me render ao digital. Hoje em dia, se eu mergulho nos meus arquivos e eu não curto a qualidade das imagens, estou falando de um momento curto, porque depois vieram as grandes câmeras boa, profissional, que você aluga para o tempo do shooting e você tem uma definição maravilhosa. Veio com a redução das verbas de produção de foto, especificamente para editoriais. E aí depois veio até o ouvido das marcas e das pessoas do marketing que vieram uma oportunidade de fotografar digitalmente e Ah, vamos fazer os filminhos, reduzir equipes. Então, uhum. me coloquei essa meta de poder oferecer trabalho de fotografia junto com filminhos. E funcionou, funcionou. Uhum. E hoje em dia, eu acho que é uma habilidade comum em É, todos é. os. Os fotógrafos eles estão partindo ou para o cinema, alguns totalmente partindo para o cinema, né, nem fotografando tanto mais, mas esse jogo de que eu posso fazer um pouco de cada coisa, eu acho que faz parte também desse momento. Eu acho que nenhum profissional hoje pode se dedicar apenas a um formato criativo.
Você tem que saber lidar, e agora com a inteligência artificial mais ainda, né, as direções de arte partindo para esses exercícios. Não dá, né? É o outro momento, onde você tem que juntar a arte e a publicidade. Não é? Não, e as câmeras que fazem os dois, pô, Uhum. então, bom, mas precisa de assistente. Nesse caso, para poder Sim, encarar foto sim, e filme, se sim. realmente precisa do, por exemplo, filme, eu não lembro eu tá filmando. Eu faço a direção Direção de fotografia. de filme. Então eu Uhum. tinha cameraman. Tá, tá. E é muito diferente no final? Bem, como eu, de qualquer maneira, eu tinha minha câmera, porque sempre fotografava filmando. Então, é natural a passagem da foto ao movimento, é É, orgânico, não é ruptura. tá. E meu olhar estava se construindo dentro do objetivo. Porque sempre dá uma sensação de que vai ser diferente, né? Porque a foto ali instantânea, né? Que você consegue aquele momento, mas dá continuidade àquele momento, né? O desenho, a proposta é essa, né? Mas então, quando eu falei do movimento na fotografia, é uma coisa que eu cultivei bastante, o movimento. Então, essa usagem de uma velocidade alta, tipo, isso faz parte também do campo na lista das desconstruções. No momento que a modelo fez um movimento e ela acha que acabou e levanta esse olhar que fala tudo de bom e pum, você clica, é resultado do movimento. Então, eu acredito que foto e vídeo, filme, é esse mesmo universo. A sua fotografia, ela sempre dá a sensação que vai continuar, sabe assim? Engraçado? Engraçado. Que ela não dá a Exatamente. sensação de estático, ela dá a sensação que, espera aí, está acontecendo alguma coisa e a modelo passou por você, olhou para Uma, você. uma coisa vai acontecer antes e uma coisa vai acontecer Exatamente, depois. o teu trabalho tem essa relação. É Espera uma aí, captura opa, do momento. de um momento. Que Uhum. não é fácil, que eu sei que não é fácil, que não é simples fazer isso e Sim. deixar tudo bonito, né? E a coisa funcionar, mas é um exercício interessante. Estar olhando aqui e falei, nossa, é um trabalho que você peraí, opa, parou ali. Mas é bom, é bom. E agora me conta um pouco do teu trabalho agora e do teu trabalho de arte agora, e qual é a sua, que você está aí construindo na sua vida? Agora estou aprendendo. A minha vida é só aprendendo. De Eu estou todos nós, não é só a sua. eu tô treinando muito essa coisa da pintura. Então, antes Uhum. de poder encarar, de pegar um pincel na mão, demorou. Então, primeiro foi no Photoshop, porque eu tinha aqui meu posto de pilotagem e Photoshop e pintando. Bom, e me demandou coragem para, allez, vou me lançar, porque você amplia, então você vai fazendo uma impressão fine art, então tudo isso é, é o resultado de uma escolha, então é o momento de pintar. Então fazem 3 anos que eu estou pintando com essa regularidade, ouço muito podcast sobre as técnicas dos pintores, passando por Leonardo da Vinci, o Caravage, e esses podcasts desses pintores hoje que explicam didaticamente a usagem da tinta e dos pincéis. Então, é mais
esse trabalho calmo da pintura. E engraçado porque é calmo, mas não é que eu vou pintar para me acalmar. Não, não, eu preciso estar calmo para poder ir lá pintar. É muita responsabilidade, essa mão de pincel, de pincelada. Então, eu vou entrando nesse trabalho minucioso, perfeccionista. Apesar das desconstruções que eu vivi ao longo da minha carreira, eu sou perfeccionista. Eu quero um spoilerzinho aqui. Depois Ai, eu quero um spoilerzinho aqui. Depois você me co- manda algumas coisas para deixar aquela. sure. Ah, Catherine, Prometo. olha, muito obrigada. Foi um prazer conhecer teu trabalho. Quer dizer, eu já conhecia, mas poder trazê-la aqui. Fiquei com uma dúvida enorme, porque falei, pô, uma francesa, eu estou querendo mostrar os fotógrafos brasileiros, mas você é uma fotógrafa brasileira. Só nasceu na Obrigada. França por um errinho de. Mas Não consegui. obrigada por me incluir nesse Não, mundo porque de assim, fotógrafos brasileiros. mas você é uma fotógrafa brasileira, você construiu a sua carreira aqui, né? Você se descobriu aqui. Então, até isso é uma forma de aprender que não é porque você tem o seu sotaque ou porque você nasceu em outro país, mas todo o seu desenvolvimento como fotógrafa foi na Luz do Brasil, foi com as revistas brasileiras, toda a sua essência você construiu aqui em torno dessa nossa mistura deliciosa. Então, muito obrigada por participar conosco, de contar a sua história, de trazer aqui também o seu desenvolvimento. Eu acho sempre muito importante, né? Todo o trabalho do Zoom na fotografia tem a ver com isso, em conhecer cada fotógrafo, o desenvolvimento dele na fotografia, como que ele se explorou, né? Como que ele se expandiu o olhar e como ele acrescenta para todo mundo que está ouvindo a nossa conversa. E parabéns, Jussara, pela essa meta que você que colocou e que não existe em outro lugar, e de fazer essa Bíblia em volta do universo da fotografia de moda no Brasil. Sorry, difícil. Então tá bom. Muito obrigada, querida. Um grande beijo. Tchau. Tchau, Jussara. Parabéns.